Eu quero compartilhar com você nessa manhã uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Mas antes de entrar na mensagem, quem aí está acompanhando aí o que está acontecendo no Oriente Médio aí? Levanta a mão. Uau. Mateus capítulo 24 diz que isso não é o fim, mas é o princípio das dores. Guerras, rumores de guerra, terremoto, tudo que está acontecendo está cada vez mais mostrando que o nosso Jesus está voltando para buscar a igreja. Tem gente que não acredita, mas vai chegar um dia, a Bíblia diz que serão pegos de surpresa. O desejo do meu coração é que nós como igreja estejamos conectados na geopolítica, possamos enxergar tudo que está acontecendo lá fora, porque eu tenho certeza de que tudo isso está mostrando também a movimentação para a vinda do anticristo. O cenário está sendo todo preparado. A Bíblia diz que o anticristo ele vai se apresentar e vai enganar até aqueles que não deveriam ser enganados. A Bíblia também fala em Mateus 24 que por causa de muitas coisas que estão acontecendo, o amor de quase todos se esfriaria. Hoje a gente vê de fato o amor se esfriando no meio do povo. A gente vê pessoas que vê outras pessoas passando necessidade e não se compadecem mais. Aquilo se tornou normal. A minha esposa estava conversando comigo esses dias não, já tem um tempo, ela falou comigo e falou assim: Léo, você sabia que uma pessoa quando ela é criada num ambiente de violência, acessa uma parte do cérebro dela? Tem um especialista que talvez depois possa me confirmar, mas isso foi o que ela comentou comigo, que acessa uma área do cérebro dela que é como se anestesiasse. Aquilo para ela já não faz mais sentido, ela passa a já não ter mais medo daquilo. Uma coisa que normalmente as pessoas têm medo, ela se acostuma tanto com aquele ambiente, com aquelas coisas ruins que ela faz, que acaba como se estivesse cauterizando essa parte do cérebro dela. Faz sentido isso, doutor? Sim. Então, a gente percebe que se a gente não tomar cuidado, a gente está sendo levado para um lado, para um lugar onde o amor vai começar a esfriar dentro de nós, a compaixão, né? Por exemplo, o que aconteceu lá em Juiz de Fora, isso não é um julgamento, mas era para toda a igreja ficar alvoroçada e todo mundo se movimentar e fazer alguma coisa. Isso é normal. Só que a gente está tão cauterizado, porque são tantas tragédias que a gente já meio que se acostumou. Então a gente acaba dizendo, é mais uma. Mas vai continuar sendo mais uma se a gente não fizer nada. Quando a gente olha, por exemplo, lá para o mundo lá fora, eu vou falar agora como pastor. Quando a gente olha para o mundo lá fora, parece que tudo que a gente faz não está adiantando, mas na verdade está. Porque quando a gente transforma a vida de uma família, de uma pessoa, uma família é transformada. Então já valeu a pena. Quando uma pessoa entende o projeto de Deus e ela é transformada, toda a sua casa é transformada. O ambiente em que ela vive é transformado. E nessa manhã, eu quero compartilhar contigo uma mensagem que o Senhor colocou sobre o meu coração. Eu dei um tema para essa mensagem que diz assim: ambientes desfavoráveis. Existem lugares, cidades, existem ambientes que são desfavoráveis para que nós possamos crescer em Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, se não me falha a memória, diz assim: as más conversações, coloca aí, 1 Coríntios capítulo 15, 33, vê se é isso. Não se enganem, as más companhias, eu sou do tempo que minha mãe dizia: diga-me com quem andas, quem anda com porcos, tudo isso está na Bíblia. A minha mãe na época frequentava centro espírita, mas ela estava sendo usada por Deus para falar alguma coisa. Então, os ambientes, quando eles são desfavoráveis, eles acabam nos contaminando.
E eu quero compartilhar contigo uma mensagem que está em Marcos capítulo 8. Eu queria que você se envolvesse comigo nessa mensagem. Eu gosto de pregar junto com você, amém? Marcos capítulo 8, versículo 22. Diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para. Então cuspiu nos olhos do homem, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo. A minha oração é que tu possas ministrar sobre o coração de cada um de nós. Nos revela o lugar que o Senhor tem para fazer. E visita-nos de uma forma poderosa, para que possamos de fato sair daqui completamente transformados. A minha oração é que o Senhor me use com graça, com sabedoria, me esconde atrás da tua cruz, de modo que de nada se aproveite de mim, mas que a tua palavra venha a ser revelada ao coração dos teus filhos. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Na época de Jesus, e continua ainda hoje, mas na época de Jesus principalmente, cuspir no rosto era uma afronta, era escárnio. Lembra quando Jesus foi para a cruz? O texto diz que as pessoas cuspiram nele, puxaram a barba dele, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Só que esse texto ele é muito rico em detalhes, porque a Bíblia diz que quando Jesus chega em Betsaida, coloca o 22 lá. Quando ele chega em Betsaida, a Bíblia diz que Jesus, quando pisa na cidade, lhe trouxeram um cego. Perceba uma coisa, Jesus não vai até o cego, mas o cego vem até ele. Trouxeram um cego para Jesus e pediram a Jesus que tocasse nele. Olha que coisa interessante, não foi o cego que pediu. As pessoas trouxeram o cego e pediram que Jesus tocasse nele. Tem pessoas que estão dentro de ambientes e que estão tão cegas que elas mesmas não percebem que precisam de ajuda. Tem pessoas que estão dentro de alguns lugares desfavoráveis, e esses lugares têm contaminado essas pessoas de tal forma, têm cauterizado. Aí eu volto sobre, eu falei sobre a mente lá atrás, tem cauterizado a mente dessas pessoas, e essas pessoas também não percebem que precisam de ajuda. Só que Deus é tão bom que Deus coloca pessoas boas do nosso lado, que às vezes nós não percebemos, mas elas percebem que a gente precisa de ajuda. E essas pessoas pegaram esse cego e levaram até a presença de Jesus. Versículo 23. Jesus tomando o cego porque um cego, a Bíblia diz que um cego guiando outro cego, ambos cairão no abismo. A Bíblia diz que quando um cego guia outro cego, os dois vão cair no abismo, porque o cego ele não consegue ver o que está diante dele. Então o cego ele precisa de alguém que o pegue pela mão e o conduza para levá-lo até o lugar que ele precisa ser levado. Você está aqui comigo nessa manhã? Então Jesus pega ele pela mão e a primeira coisa que Jesus faz, levou-o para, fala alto, prega comigo, fora da aldeia. Por que Jesus não curou esse homem dentro da aldeia? Porque, eu volto a repetir, existem ambientes tão desfavoráveis que de nada adianta você curar uma pessoa dentro de um ambiente, quando na verdade o ambiente continua dentro dela.
Tem momentos em que nós precisamos sair dos ambientes para podermos ser curados por Jesus. Tem lugares em que Jesus nos cura para que nós possamos curar os ambientes. Mas existem ambientes tão desfavoráveis que nós não vamos mudar os ambientes. E por mais cura que nós tenhamos, se nós continuarmos nesses ambientes, esses ambientes vão continuar nos cegando. Então Jesus toma aquele cego pela mão e fala assim: a primeira coisa que você vai fazer, eu vou te tirar desse lugar. Eu vou te levar para um outro lugar, porque o lugar que você está, eu posso fazer cura aqui dentro, mas de nada adianta eu te curar e você continuar dentro desse ambiente, porque quando eu for embora daqui a algum tempo, você vai estar cego de novo. E o que Jesus queria tocar nesse homem, na verdade não era na cegueira física. O que Jesus queria tocar na vida desse homem era na cegueira espiritual. Porque a pior cegueira que existe não é aquela que a gente não vê, mas é aquela que a gente vê, mas não consegue enxergar. Eu vou repetir, a pior cegueira que existe é aquela que a gente consegue ver, mas não consegue enxergar. A gente está em ambientes que a gente está vendo, mas a gente não consegue enxergar o que está por trás dele. Então Jesus tira aquele homem daquele lugar, aí cospe, e aí chega no lugar onde eu falei. Naquele momento parecia um insulto, um desprezo. Imagina Jesus pegar um cego, levar ele para fora da cidade, ficar de frente para ele e cuspir no rosto dele. Os fariseus, os doutores da lei, se estivessem vendo aquilo ali, deviam dizer: esse cara é um endemoniado. Está zombando do camarada, o camarada é cego, está insultando o cara. Lembra lá no livro de Levítico, se não me falha a memória, tem uma lei que quando um homem é casado com uma mulher, ele é o primogênito, ele é casado com uma mulher, e esse homem ele morre, tá? A Bíblia diz que quando esse homem morre, o irmão dele, o que vem depois dele, o segundo, ele precisa, não é que ele precisa, ele deveria ter relações com a mulher do falecido, para que a mulher do falecido gere filhos, não filho do irmão, mas filho daquele que morreu. Você está comigo aqui? Então, para que a linhagem desse que morreu continuasse gerando. Só que o falecido, ele tinha o direito de dizer que não queria. E se ele dissesse que tinha até os anciãos, ele tinha que tirar o chinelo e cuspiam no rosto dele, é o que está escrito no livro. Então, a gente percebe que cuspir no rosto era lugar de insulto, lugar de desprezo. Então, quando Jesus tira esse homem da cidade, da aldeia, leva ele para fora e cospe no rosto dele, quem estava passando ali ou quem estava perto, talvez dissesse: cara, que absurdo isso. Esse aí se diz o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, e agora está cuspindo no rosto de alguém. Só que o texto continua dizendo que quando Jesus cospe nos olhos do homem, ele, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? 24. O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Em outras palavras, aquele homem havia recuperado um pouco da sua visão. E deixa eu te dizer uma coisa, eu quero começar a pregar nessa noite. Jesus, ele não te trouxe a uma igreja para você trazer de volta um pouquinho da tua visão. Jesus te trouxe a uma igreja para você começar a enxergar perfeitamente. Existem coisas e áreas na sua vida que você ainda não está enxergando. E se Jesus precisar, ele vai falar com você várias vezes, até que você deixe de enxergar de uma forma meia turva, até que você possa enxergar perfeitamente. Porque o propósito de Jesus na sua vida é que você enxergue aquilo que você não está vendo. Jesus quer que você enxergue coisas que todo mundo ao teu redor já viu, mas você não vê. Sabe aquelas amizades que não são para você? Sabe aquelas pessoas que talvez a tua mãe diga: olha, cuidado com isso. Eu costumo dizer aqui na igreja que se a gente não ouve Deus, a gente tem que ouvir as nossas mulheres. Porque o homem, ele tem uma visão macro, mas a mulher tem uma visão micro. Quando a tua mulher chega perto de você e fala assim: toma cuidado com fulano. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, como profeta: pode tomar cuidado com fulano. Pode tomar cuidado. Isso é coisa da tua cabeça. Não, não é coisa da tua cabeça não. Elas têm uma sensibilidade que nós não temos. Dá um aplauso para as mulheres aí, ó. Ó a irmã ali, ó. Amém, Senhor. Deus está falando aí, ó. Fala, Deus. Elas gostam, né? Elas gostam. Elas crescem.
Então assim, a gente percebe que Jesus, ele tira aquele homem da aldeia, ele toca no olho dele, cospe no olho dele, cospe no olho dele, toca nele, e ele começa a enxergar como que árvores andando. Mas esse nunca foi o propósito de Jesus, que a gente enxergasse pessoas como que árvore. Nós precisamos enxergar pessoas como pessoas. E aí o texto continua dizendo 25. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. Perceba que ele não cospe de novo, mas ele coloca as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Agora olha o que Jesus fala no versículo 26. Jesus o mandou para... Porque deixa eu dizer uma coisa. Quando Jesus cura você, a primeira coisa que ele quer fazer é curar a tua casa através de você. Eu vou repetir. Quando Jesus cura você, a primeira coisa que ele quer fazer é curar a tua casa através de você. Tem pessoas que são curadas por Jesus e querem pregar para a multidão. Jesus nunca chamou você para pregar para a multidão primeiro. Jesus primeiro chamou você para pregar na tua casa. Quando você vai olhar o gadareno, quando Jesus cura o gadareno, ele entra lá naquela cidade, lá em Gadara. Quando ele cura o gadareno, lê no final lá depois, vai ver, o gadareno fala assim: Senhor, eu quero ir contigo. Ele fala: não, volta para a tua casa. Porque toda pessoa que é curada, restabelecida por Jesus, o primeiro lugar que ela precisa curar é a sua casa. Por isso eu vejo pessoas dizendo: ah, pastor, eu quero fazer missão. Quer fazer missão? Quero ir para a África. O cara não consegue ganhar o vizinho dele de porta, mas ele quer ir para a África, porque ele acredita que na África ele vai ganhar alguém. Se você não consegue ganhar hoje dentro da tua casa, estão perto de você, desculpa te dizer isso, você não vai ganhar ninguém lá fora. Por isso que o testemunho de vida, ele fala muito mais do que as próprias palavras. De nada adianta subir no altar, pregar uma mensagem, quando descer dele, ser completamente diferente daquilo que é falado aqui em cima. Nós precisamos aprender a viver o Evangelho de Cristo. Eu preciso olhar para você e não acreditar que você conhece a palavra, mas eu preciso olhar para você e ver em você a própria palavra se movimentando. O Evangelho de Cristo, ele não foi feito para aqueles que sabem muito. O Evangelho de Cristo foi feito para aqueles que querem viver de forma digna. Jesus, ele nunca sentou com os discípulos para que eles se tornassem teólogos. É muito bom conhecer, mas o conhecimento, a Bíblia diz que o conhecimento sem o Espírito de nada adianta. Muito mais do que conhecer a letra é conhecer o Espírito, é se relacionar com o Espírito Santo, é entender de verdade o motivo pelo qual Jesus nos enxertou nesta terra. Eu não sei se faz sentido para você, mas talvez você nunca tenha parado para refletir e perguntado: o que eu estou fazendo nessa família? Às vezes a gente olha para famílias completamente desestruturadas, e aí eu vejo crentes que só sabem reclamar da sua família, mas foi por isso que Jesus te chamou, para que você se estabelecesse no meio dessa família, para que trouxesse luz para aqueles que ainda não conseguem ver. Só que ao invés de você ficar reclamando da tua família, por que você não dá exemplo de vida e transforma a tua família? Porque Jesus entrou no mundo onde o mundo era caído, mas a glória que existia dentro dele, que continua existindo, não foi para criticar o mundo. Ele não veio para julgar o mundo. A Bíblia diz que ele veio para salvar o mundo. As pessoas estavam perdidas e ele veio para salvar os que se encontravam perdidos da casa de Israel. Você está comigo aqui? Então Jesus, ele não entrava em ambientes para condenar ninguém. Ele, quando chegava e via uma prostituta, ele não ficava condenando a prostituição dela, ele só mostrava para ela qual era a forma digna de como se vivia. Quando aquela mulher se deparava, porque é um choque, a gente precisa ser confrontado. O confronto, tem pessoas que não gostam de confronto. Eu conheço pessoas que quando você vai mandar ela confrontar alguém, ela foge. Isso é muito ruim, porque a Bíblia diz, olha, coloca para mim Mateus 18:15. Olha o que diz o texto. Mateus 18:15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu? Eu vou ler de novo, porque a gente precisa entender que aqui na Belém não é o que eu acho, não é o que eu penso. Pastor, eu penso diferente. Se você pensa, é um direito seu, mas o que você pensa você não vai trazer para cá para dentro, porque aqui não é o que você pensa, nem tampouco o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Aqui eu costumo dizer que a nossa regra aqui dentro da igreja é esse livro.
Para a gente nunca ter problema aqui dentro, a gente nunca vai ter problema. Se eu falar essa linguagem e vocês também falarem a mesma linguagem, a gente nunca vai ter problema, porque eu vou saber até onde eu posso ir e você sabe até onde você pode vir. Então a gente nunca vai ter problema. Mas se você tentar dar um passo diferente do que esse livro diz, eu já estou adiantando para você que a gente vai ter problema. Você está comigo aqui nessa manhã? Porque não é o que você pensa, não é o que você acha, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que se um irmão pecar contra você, se a Bíblia diz que se um irmão pecar, é porque ele pode pecar e ele vai pecar. Agora, o problema é que quando o irmão peca contra a gente, sabe o que a gente faz? A gente vira o rosto para o irmão, a gente não quer mais falar com o irmão. E a gente faz pior do que isso. A gente conta para a igreja toda quem é o irmão. Aos nossos olhos, não que ele verdadeiramente é. A gente diz para todo mundo a nossa versão, o que a gente acha dele. Aconteceu comigo um fato interessante na sexta-feira. E eu falo isso assim com tristeza no coração. Um menino um príncipe de Deus que frequentava a nossa igreja aqui, um príncipe de Deus. Eu falei isso para ele, eu pedi perdão a ele. E eu conversando com o sogro dele, que está aqui, eu falei assim, poxa, me dá o telefone dele que eu quero falar com ele. Ele me deu o telefone, eu peguei o telefone, liguei para ele e falei, cara, eu quero marcar um café contigo. Aí ele, vamos marcar sim, ele me chamou. Mas o meu telefone, quem anda comigo, tem mais de 50 mensagens, então eu não consigo responder todo mundo, são muitas mensagens. E eu acabei não respondendo. E eu fui no evento da corretagem, e quando cheguei lá, encontrei com ele. Eu falei, poxa, eu não tenho te visto. E eu falo isso, a crítica não é para ele, a crítica é para mim. Amém? Amém? E eu falei assim, pô, não tenho te visto. Ele falou, pô, pastor, vou falar a verdade, eu não estou mais lá não. Eu falei, por que você não está lá, meu príncipe? Ele, pô, pastor, eu vou te falar a verdade, eu fiquei frustrado. A gente ficou de marcar um café, a gente não marcou. Aí depois começamos a conversar, eu criei no coração dele uma expectativa que eu não precisava ter criado. Eu falei para ele que eu queria tomar um café com ele, e de fato queria, só que eu não consegui tempo de arrumar para tomar um café com ele. Eu queria, porque se eu não quisesse, eu não teria ligado para ele, sim ou não? Eu não preciso ligar para alguém para dizer que eu quero estar com alguém se eu não quiser estar. Uma coisa é querer estar, mas outra coisa é conseguir estar. Então eu não consegui estar com ele, mas eu criei no coração dele uma expectativa, e por causa de algumas situações do passado dele, eu entendo, ele ficou frustrado comigo. Eu estou rasgando a minha roupa aqui, estou me despindo diante de você. E ele ficou frustrado por eu não ter ido tomar um café com ele. Eu pedi perdão a ele, resumindo, a gente ficou bem, a gente voltou a ser amigo. Ele me abraçou, me beijou. É um príncipe de Deus. E essa semana agora, se Deus permitir, eu vou tomar um café com ele. Então botei até na minha agenda. Eu falei, eu faço tudo nesse dia, eu não posso sair. Não, mas eu estava no evento com ele, estava até tomando um café com ele. Mas que a gente quer conversar, ele quer conversar de outras coisas. É porque as pessoas, elas querem atenção. As pessoas querem atenção. E eu preciso dizer para você uma coisa, Belém, e assim eu vou aproveitar esse momento aqui para dizer isso. Eu queria estar com todos vocês, mas eu não tenho tempo. E outra coisa, eu sei que as pessoas muitas vezes querem estar comigo, querem conversar comigo, assim como eu tenho desejo de estar com o meu pastor. Eu entendo você, porque se eu pudesse ficar com o meu pastor todos os dias, mas eu não consigo, porque além da igreja, eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho. Então eu não consigo. Então me perdoe se em algum momento eu frustrei você. Amém? Eu quero diante de Deus, não tinha nada a ver com a mensagem, mas eu quero pedir perdão àqueles que eu tenha frustrado aqui nessa manhã. Amém? Porque assim, eu sou um homem falho como você, né? O meu desejo é acertar, mas muitas vezes eu não consigo. Por isso que Deus nos deu essa frase: nós não somos perfeitos, mas nós somos de verdade. Agora uma coisa eu posso garantir: caráter você vai encontrar aqui. Amém? Então vamos continuar lá para o cego de Betsaida. Se o teu irmão pecar contra você, vá, repreenda-o em particular. E se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. 16. 16. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou... Para que... Fala, para que... Então vamos lá. Se uma pessoa, isso é bíblico, vai começar a ser a nossa regra de fé aqui. Se uma pessoa pecar contra você, você vai em particular e diz para ela: você precisa ser verdadeiro. Você errou. Você errou. Mas eu pensei, você errou. Se ela aceitar, você ganhou o teu irmão, abraça ele, beija
e está tudo certo. Se ele não aceitar, você chama 2 ou 3 testemunhas, vai até ele para que toda a questão seja decidida. Não tem quem está certo e quem está errado, para que resolva. E 17: e se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto a... E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como? Libera ele. Libera esse camarada. Ele não tem parte contigo. Então assim, a gente precisa andar de acordo com aquilo que as escrituras nos ensinam, amém? Isso não tinha nada a ver com o cego de Betsaida. Vamos voltar para o cego de Betsaida. Então coloca lá o versículo 24, Marcos capítulo 8, 24. Em verdade, não. O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas se parecem como árvores. 25. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre seus olhos, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido, distinguia tudo de modo perfeito. Jesus mandou-o para, recomendando-lhe: não entre na... Olha que coisa interessante, e aqui eu quero entrar bem profundo contigo. Aquele homem estava num ambiente, ele era cego. Jesus chega na cidade, os amigos dele, provavelmente são os amigos, não são os inimigos, trouxeram aquele cego que estava naquele ambiente para Jesus. Jesus, a primeira coisa que ele faz é pegar aquele cego, ele dá a mão àquele cego, ele tira aquele cego daquele ambiente, ele traz um cego para um outro lugar, ele fica de frente para o cego, ele cospe no rosto do cego. Talvez o cego no primeiro momento não deve ter entendido nada. Aí ele coloca as mãos sobre o cego começa a enxergar, só que ele não vê perfeitamente, ele começa a enxergar tudo meio que nublado, meio embaçado. Jesus coloca a mão sobre ele novamente e agora ele começa a ver. Ele agora está restabelecido da sua visão. Quando ele torna a enxergar, quando ele começa a ver, o texto é muito claro. Jesus diz para ele o seguinte: vai para a sua casa, não volte para... O que Jesus estava dizendo é o seguinte: não volte para aquele ambiente que cegou você. Existem ambientes, igreja, que nos cegam. E eu não estou falando de cegueira física, eu estou falando de cegueira espiritual. Existem lugares, existem amizades que nós andamos e que nos levam para lugares. Eu tenho visto famílias nesta casa sendo destruídas porque pessoas têm se relacionado com pessoas que não deveriam se relacionar. Homens que andam com homens que não têm pudor nenhum, não estão nem aí para a sua família, são destruidores de lares. Então se você anda com um destruidor de lar, é triste dizer isso, o teu lar também será destruído. Porque tem pessoas que o propósito dela na terra é destruir lares. É triste dizer isso. A Bíblia chega ao ponto de dizer, Provérbios capítulo 6, versículo 32, diz assim, ó: o que adultera, o que comete adultério não tem, só mesmo quem quer é que pratica tal. Então o adultério, a Bíblia diz que só quem quer arruinar-se, o homem que quer se destruir, coloca a versão ARC. Olha o que diz: o que adultera com uma mulher é falta de entendimento, destrói a sua alma, o que tal faz. Então, coloca a versão NTLH. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo, ele está destruindo a si. Quando você anda em ambientes que te cegam, você acaba não percebendo a cegueira que você se encontra. Já viu pessoas que às vezes falam assim: pastor, parece que meu marido está enfeitiçado, parece que minha mulher está enfeitiçada. E de fato está, porque o ambiente em que ela se encontra está enfeitiçando a cabeça dela e levando ela para não enxergar aquilo que deveria ser enxergado. Tem pessoas que estão em lugares, andam com pessoas em ambientes. Um homem de Deus, quando Sansão nasceu, preste atenção nisso. Juízes capítulo 16, a Bíblia diz que quando Sansão, capítulo 13, começa. No capítulo 13, um anjo aparece para Manoá, aparece para a mulher de Manoá primeiro. A mulher de Manoá vem até Manoá, que é o pai de Sansão. E Manoá, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: tá bom, se o céu vai dar um filho para a gente, o céu precisa ensinar o que a criança deve comer. E nós, povo de Deus, precisamos entender que nós vivemos neste mundo. A Bíblia diz que a gente vive nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. E se nós vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo, nós não podemos nos alimentar das coisas desse mundo.
E eu não estou falando de comida física, eu estou falando de comida espiritual. Se eu me alimentar de coisas espirituais desse mundo, eu vou padecer. Agora, se eu me alimentar de coisas espirituais vindo da parte de Deus, eu vou começar a gerar vida num lugar onde existe morte. Você está comigo aqui? Então, quando eu tenho vida num lugar que existe morte, as pessoas que enxergam a vida na minha vida também vão querer viver essa mesma vida. Daniel, ele é levado para dentro da Babilônia. Ele vive num ambiente hostil, mas o ambiente da Babilônia não vive dentro dele. José é levado para o Egito. O ambiente no Egito era de cegueira. As pessoas chegavam ali, olha que coisa incrível, lê com calma na tua casa. A primeira coisa que fizeram com Daniel e com José, quando eles chegaram, quando Daniel chega na Babilônia e quando José chega no Egito, lê na tua casa, a primeira coisa que fizeram foi mudar o nome deles. Isso não é por um acaso. Porque o diabo, ele simplesmente quer mudar a tua identidade. Porque quando ele muda a tua identidade, ele muda você. Quando você não sabe quem você é, você não sabe para onde você vai. Eu costumo dizer que uma pessoa que não tem uma identidade definida, qualquer um que pega pela mão carrega. Tu viu que o cego, ele foi trazido até Jesus pelos seus amigos. Da mesma forma que Jesus pega ele pela mão e leva para fora da aldeia, e diz para ele tira ele da aldeia, é a mesma forma como os amigos trouxeram. Porque quando você não tem uma identidade definida, qualquer um te pega pela mão e diz para você quem você vai se tornar. Você está aí comigo? O que o inimigo tenta a vida inteira, a Bíblia diz, a minha Bíblia igual a tua diz, que nós nascemos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o Senhor escreveu linhas a nosso respeito. A Bíblia diz que cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. A Bíblia diz que Deus dá os seus até enquanto dormem, Salmo 127. A Bíblia diz que tudo que eu fizer nessa terra, que estiver alinhado com o propósito de Deus, eu vou prosperar. A Bíblia fala várias coisas a meu respeito. Então, se o diabo sabe quem eu sou em Deus, o que é o propósito dele? Simples: fazer com que eu me esqueça de quem eu sou e me torne cego. Porque um cego, ele não consegue saber qual é o seu destino. É simples. O Evangelho se resume nisso tudo. O Evangelho se resume nisso tudo. Casais, eu já vi aqui chegando na igreja de manhã cedo aqui, casais entrando aqui aborrecidos um com o outro brigando. Aí quando chega na porta da igreja dá a mão. Eu estou falando diante do Espírito Santo de Deus. Eu já vi. Vem aborrecida no carro, o pau quebrando no carro. Quando chega na igreja dá a mão. Por quê? Porque tem que mostrar para o povo de Deus que estão bem, quando na verdade não entenderam nada do que é Evangelho. Você não tem que provar para ninguém que você está bem. Você tem que mostrar para o Senhor de fato que você está bem. O dia que eu tiver que provar para alguém quem eu sou, eu esqueci totalmente quem eu sou. Você não precisa provar para ninguém quem você é. Você precisa entender quem você é. Se o pau veio quebrando dentro do carro, quando chegar na igreja não precisa dar a mão. Mas entra por aqui, dobra o teu joelho e fala assim: Senhor, coloca no meu coração perdão sobre a vida dessa mulher. Senhor, coloca no meu coração perdão sobre a vida desse homem. Nos ajuda a andar no lugar que o Senhor tem para nós. Você está entendendo? Eu não estou falando para você ficar brigado. Eu estou dizendo para você ser verdadeiro. Nós não somos perfeitos, mas nós somos de verdade. Entrou aqui, o pau quebrou lá fora, entra aqui e pede perdão para o outro. Eu acabei de tirar minha roupa aqui no bom sentido diante de você, expondo o meu erro. Por quê? Porque eu quero que você me julgue? Não, porque eu estou dizendo para você que eu sou igual a você. Mas o fato de eu ser igual a você não quer dizer que Deus não me ouve. Não quer dizer que eu não escuto a voz de Deus. Nós vamos errar, mas o problema não é errar. O problema é continuar errando. O que eu costumo dizer que um pecado não me define como pecador. Agora, viver na prática do pecado me torna um pecador. Você errou, não quer dizer que você é um erro. Agora, você continuar errando, isso te torna um erro. Você sabe o que é certo e o que é errado. Ah, pastor, mas a tentação, sabe como é que é? Ela é muito grande, né? Não, eu discordo 100%. A Bíblia diz que Deus não permite nenhum fardo maior do que aquele que a gente possa carregar. Não existe pecado que possa nos aprisionar de forma que nós venhamos perder a nossa identidade. Não existe. A gente só perde a nossa identidade se a gente permitir perdê-la.
Então Jesus, quando tira aquele cego daquele lugar, e esse texto é muito lindo, eu já estou indo para o fim, esse texto é muito lindo, que quando Jesus cura esse cego no primeiro momento, ele cospe, e ele coloca a mão sobre o cego, ele cura, e o cego começa a enxergar a árvore. Jesus podia ter largado ele ali, porque você concorda comigo? Olha só, para refletir. Imagina alguém que não enxerga nada, e agora está enxergando um pouquinho, é bom ou não? Não, de verdade, é bom ou não? Claro, é ótimo. Tu não enxergava nada, agora tu enxerga um pouquinho, tá bom. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus nunca trabalhou para que fosse bom. Jesus sempre trabalhou para que fosse perfeito. Jesus não trabalha porque é bom, Jesus trabalha porque é perfeito. Jesus criou aquele homem para que ele se tornasse perfeito, que ele não fosse cego e nem que ele enxergasse um pouquinho. Então quando Jesus toca nele, ele fala assim: Senhor, eu estou enxergando. A Bíblia não diz, eu fico imaginando, Jesus, eu estou enxergando. Ah, está enxergando o quê? Eu vejo homens como que árvores. Talvez ele tivesse dito: pô, Jesus, já está bom pra caramba, para quem não enxergava nada está ótimo. Aí Jesus falou assim: não, cara, você não está entendendo. Eu não te chamei para enxergar mais ou menos, eu te chamei para enxergar perfeito. Só que o que eu quero curar em você não é a tua visão física, o que eu quero curar em você é a tua visão espiritual. Eu quero mostrar para você, camarada, que aquele lugar que você estava é que tornou você um cego. E você está enxergando um pouquinho, porque o lugar onde a gente tem uma cegueira, quando a gente enxerga, quando a gente sai desse ambiente, a gente enxerga um pouquinho e já está bom. Mas eu nunca quis o mais ou menos para você, eu quero o perfeito para você. Eu não quero que você seja curado agora e você volte para aquele ambiente dizendo para as pessoas que eu curei você mais ou menos. Eu quero que você saia daquele ambiente e que você vá para outro ambiente e que você não volte para aquele ambiente. Tem lugares que Jesus vai nos usar para curar pessoas, mas tem lugares que Jesus vai nos tirar para que a gente nunca mais volte para Ele. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Tem lugar que Jesus vai te tirar e não quer que você volte nunca mais para aquele lugar. Jesus ele é lindo porque a Bíblia ela é recheada de coisas incríveis. Eu não sei se você sabe, mas foi em Betsaida que ocorreu a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Depois do encontro com Jesus, ele agora no primeiro contato começa a enxergar meio embaçado. Para quem não enxergava nada, agora enxergar um pouco. Mas vemos que ele não veio para enxergarmos um pouco, e sim perfeitamente. E ele vai ao encontro do cego e toca novamente até que ele esteja 100% curado. O que eu quero te dizer nessa manhã é: se Jesus precisar te tocar 10 vezes, ele vai te tocar 10 vezes até que você entenda de fato o lugar que ele quer te levar. Você está aí comigo? Esse texto fala muito comigo, porque eu me lembro que eu conheci Jesus em 98. Andei com ele até 2002. Eu gostava de ir para a igreja, dizimista fiel. Interessante que eu praticava o dízimo e Jesus me abençoava, mas eu não o conhecia de verdade. Eu era simpatizante, ia para a igreja, chorava, era tocado, mas eu não tinha temor nenhum no coração. E a minha Bíblia, igual a tua, diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então eu era um homem que gostava de Jesus, mas eu não tinha a sabedoria dele. 2002 até 2006 eu fiquei no mundo perdido. Eu estava lá na aldeia de Betsaida. Eu fiquei cego. Tudo que eu ganhava eu gastava. Farra, zoeira, bebida. Eu baguncei com força. Eu era um cego. E detalhe é o seguinte: eu não sabia que eu estava cego. Eu já tinha conhecido Jesus, mas eu não sabia que eu estava cego, porque eu estava dentro de uma aldeia. Então quando você está dentro de um ambiente, as pessoas de fora percebem o que você é, mas você mesmo não sabe o que você está fazendo. Eu não sei com quem Deus está falando aí, mas eu quero te compartilhar algo do meu coração. Eu estava dentro da aldeia, até que um dia Deus usou os amigos dele para me tirar lá da aldeia. Me pegou pela mão e me levou até a presença de Jesus. Só que agora eu já não estava gostando mais de estar na presença dele. Eu agora comecei a enxergar meio embaçado. As escamas que estavam sobre os meus olhos, elas começaram a cair. Toda sexta-feira, eu trabalho com venda.
toda sexta-feira, 6 e pouca, 7 horas da manhã, eu pegava o meu carro e ia lá para a Ilha do Governador, para estudar sozinho a palavra de Deus. Ia para a casa da minha liderança para aprender a palavra. Toda sexta-feira, por anos. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Aí as escamas que estavam sobre meus olhos, que haviam caído um pouco, Jesus me tocou pela segunda vez. Aí eu comecei a enxergar perfeitamente. Eu nunca mais voltei para o ambiente de Betsaida. Quando alguém às vezes me convida, fala assim: ó, pastor, amigos meus do mundo falam assim: pastor não, Léo, vou fazer um aniversário, vai ser no barzinho assim, tal, queria que você fosse, tal, com a Márcia. Eu falei: ah, tá bom, parabéns. Eu não volto para Betsaida. Betsaida foi o lugar que me deixou cego. Betsaida foi o lugar que eu não enxergava nada, e agora eu vejo. João capítulo 9, doutor Gabriel, João capítulo 9, Jesus cura um cego. A Bíblia diz que ele era um cego de nascença. Jesus cura ele. Mas antes de curar ele, Bruno, os discípulos perguntam assim: Jesus, quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Foram os pais dele que pecaram? Aí Jesus fala assim: não foi ele que pecou, nem tampouco seus pais, mas para que se manifeste a minha glória sobre ele. Aí quando Jesus cura o cego, Bruno, as pessoas começam a chegar para o cego e falar assim: olha só, mas como aconteceu isso? Como aconteceu isso? Quem foi? Aí, cara, olha só, eu não sei te falar nada. A única coisa que eu sei é o seguinte: eu era cego, mas agora eu. O que eu quero dizer para você, Belém, é que para você voltar a enxergar, só existe uma forma: saindo de Betsaida, saindo de ambientes desfavoráveis. A Bíblia diz que a luz e as trevas não têm comunhão. A Bíblia diz que se eu sou luz, eu não posso ficar vivendo em ambiente de treva. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós confundimos aquilo que Jesus quer fazer na nossa vida com aquilo que a gente quer fazer através da vida de Jesus. Eu vou repetir: a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que Jesus quer fazer na nossa vida, com aquilo que a gente quer que Jesus faça através de nós. Tem coisas que Jesus não quer fazer, mas a gente quer que Ele faça. Ele não vai fazer. Mas tem coisas que Jesus quer fazer, e a gente muitas vezes não consegue enxergar o que Ele quer fazer, porque a gente ainda está enxergando que meio embaçado. Jesus não trouxe você aqui, Renan, para enxergar embaçado. Jesus trouxe você aqui para cada dia mais enxergar claro o propósito que Ele tem na sua vida e na sua família. Jesus quer nos levar para um lugar, e não é um lugar físico, é um lugar no espírito. Se nós entendermos isso, Belém, eu vou falar uma coisa para você. Talvez quem está me ouvindo possa me interpretar mal, mas você que... A Bíblia diz que quem é espiritual discerne as coisas do espírito, quem é carnal discerne as coisas da carne. Eu estou falando dos espirituais. A cidade do Rio de Janeiro, ela pode ser transformada, e ela pode começar através de mim, através de você. Obrigado pela tua fé. Não sei se você acredita, mas eu acredito, e por isso eu continuo trabalhando. O Rio de Janeiro vai ser transformado. Eu vou fazer parte dessa transformação. Você vai fazer parte disso. De que forma? A gente não precisa viver em Betsaida. Betsaida é o lugar onde a gente vai lá curar pessoas e sai de lá. A gente não tem que ficar habitando no lugar de Betsaida. Nós temos que sair desse ambiente. Então que essa manhã eu e você possamos entender que o que o Senhor quer fazer na nossa vida é muito maior do que nós imaginamos. Jesus não quer só tratar das tuas finanças. Jesus não quer restaurar a tua casa. Jesus quer usar você como uma flecha. Já viu um arqueiro quando pega a flecha? Quanto mais para trás a flecha vai, Márcio, mais para frente ela alcança. Então tem momentos na nossa vida que parece que a gente está dando ré, mas a gente não está dando ré, a gente só está pegando força. Quando a gente pega a força, quando larga a flecha, ela vai num lugar onde ninguém imagina. Amém? Que essa manhã juntos possamos celebrar a ceia do Senhor. Há 2000 anos atrás, um Jesus
Um homem que era 100% homem, 100% Deus. Ele passou por uma terra, ele se entregou pelos nossos pecados. Isaías capítulo 53 diz que ele levou as nossas enfermidades na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos. Ele não tinha pecado nenhum, mas ele se fez pecado por nós. Só existe uma coisa que nos separa do amor de Deus. Ou melhor, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas só existe uma coisa que nos separa, nos deixa longe da comunhão com Deus, chama-se o pecado. E não porque Deus se afasta de nós, mas quando nós pecamos, nós nos afastamos dele. Então que essa manhã eu e você possamos olhar para esse pão que representa o corpo de Cristo, olhar para esse suco de uva que representa o seu sangue, olhar para cá com dignidade, entendendo que isso aqui só é possível porque há 2000 anos atrás, Ele que não tinha pecado, se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ter uma vida santa nesse momento. Amém? Então você que está comigo aqui, eu quero convidar todos vocês a estar ceando comigo. Você que entendeu que Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia, que está vivo, eu quero te convidar nesse momento a cear. Que você possa comer do pão que representa o corpo de Cristo, que você possa beber do suco de uva que representa o sangue, até que Ele venha, amém? Dê um aplauso bem forte ao Senhor aí. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Tudo que nós estamos vivendo aqui, tudo tem a ver com Ele, não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o maioral da nossa vida, Ele é o todo-poderoso, Ele é o grande eu sou. Ele é aquele que nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é tudo na nossa vida. Nós só estamos de pé por causa dEle. Mas você que entrou aqui e que entendeu essa palavra, entendeu que Jesus é muito mais do que uma religião. Jesus não se resume a uma religião. Jesus é tão grande que Ele não cabe dentro da religião. Esse é um momento em que eu acredito que Jesus está separando para que a gente possa ter uma aliança com Ele. Eu quero fazer algo diferente nessa manhã. Eu queria que todos nós dessemos as mãos. Eu gostaria que toda a igreja repetisse comigo uma oração que diz assim, lá do fundo do teu coração: Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, apaga o meu passado e me ajuda a viver as tuas promessas. Eu não quero voltar mais para Betsaida. A partir de hoje, eu quero enxergar com os teus olhos. Eu quero falar com a tua boca. Eu quero sentir o teu toque. Tu és o único e soberano Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de mão dada. Se tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez, levanta uma das suas mãos, por favor. Não tenha vergonha. Levanta a mão. Pode soltar então uma das mãos. Levanta a mão. Glória a Deus. Se tem mais alguém, pode levantar a mão. Eu vou fazer uma coisa melhor. Eu queria que vocês abrissem o corredor. Quem levantou a mão, que viesse aqui na frente. Eu quero orar por vocês. Vocês que vieram aqui na frente, eu quero parabenizar vocês. Talvez para vocês tenha sido apenas uma oração, mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, coloca aí: se você disser com a sua boca Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será. Então eu quero dizer para vocês que esse mundo em que nós vivemos, ele é passageiro. Tudo que está acontecendo hoje, um dia vai passar. Quando a gente morre aqui nesse mundo, para alguns acaba, mas na verdade tudo começa. A nossa carne, ela volta para o pó. A gente colocar dentro do caixão, alguns fazem cremação,
mas o nosso espírito é que de fato é o que importa. E o que vocês fizeram nessa manhã, vocês confessaram diante de todos aqui que vocês creem que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da vida de vocês. Isso não tem a ver com uma igreja, isso não tem a ver com uma religião. Eu não estou falando que vocês estão fazendo parte de uma igreja. Eu não acredito na religião, eu acredito em Jesus Cristo. Então creiam que isso mudou, por incrível que pareça. Pode parecer coisa que não faz sentido, mas tudo que Jesus faz sentido. Então eu quero parabenizar vocês publicamente, dizer que nós estamos aqui como igreja para servir vocês. Contem conosco, queremos ajudar vocês nessa caminhada. Se vocês sentirem desejo de voltar, vai ser uma alegria recebê-los aqui. E eu quero que toda a igreja estenda a mão para cá, eu quero orar por vocês. Pai, nós queremos abençoar cada um dos teus filhos. Nós queremos dizer que nós estamos felizes, Pai, com a decisão de cada um deles. A nossa oração é que o Senhor coloque anjos ministradores ao redor deles, guardando-os e livrando-os de todo e qualquer mal. Ajuda, meu Pai, cada um dos teus filhos a vivenciar as tuas promessas. Ajuda cada um dos teus filhos, Deus, a entender de verdade o grande amor que tu tens pela vida de cada um deles. Leva-os, Pai, a um nível de conhecimento que eles jamais imaginaram. Queima dentro do coração deles, Pai, para que eles possam ter desejo de cada dia mais te conhecer. Nós abençoamos a vida deles, abençoamos a família deles, abençoamos tudo aquilo que pertence a eles, em nome de Jesus, amém e amém. Eu gostaria que vocês virassem para trás, vocês ganharam uma nova família, ó. Estenda sua mão. Senhor, leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. E que as doces consolações do teu Espírito se façam presente, não só hoje, mas para todo sempre. Que tenhamos a melhor semana da nossa vida. Eu profetizo a melhor semana da tua vida em nome de Jesus. Vá em paz, vá feliz. Às 17 horas estaremos de volta aqui e às 19h30.